E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde, Boa tarde. beleza? Então, estamos aqui para mais um webinar. Eu sou o Eric, né? Trabalho aqui dentro da Tecnofit, na equipe de onboard e implantação. E tá o Herbert aqui também, um consultor, nosso parceiro aí desde sempre. É isso aí, pessoal. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Eric, aí pelo convite, participar mais uma vez desses webinars que a Tecnofit sempre promove, né? Uhum. Eu acho bastante importante isso aí, para levar conteúdo geralmente para a galera que tem interesse. E obrigado para todo mundo que está online e disponibilizou aí uma horinha da sua tarde aí dessa quarta-feira para poder adquirir conteúdo e também jogar as dúvidas e as perguntas aqui para que a gente possa discutir, né? Isso aí. Então, galera, muito obrigado aí pela presença de vocês. Hoje o assunto que a gente vai conversar é sobre financeiro. Então, é um assunto aí que eu acho que todo mundo, né, tem alguma dúvida, alguma questão, quer saber mais, porque o financeiro é simplesmente toda a base aí do seu negócio. Então, hoje a gente preparou algumas coisinhas, é, alguns assuntos aí para conversar, mas mandem dúvidas que vocês tiverem aí no chat. No finalzinho ali, mais para depois que a gente conversar um pouco, a gente vai abrir um espaço só para você para conversar sobre as dúvidas. Então, o que vocês forem lembrando, manda aí para a gente também para a gente conversar, beleza? Então, vamos lá, gente, vamos começar a conversar sobre financeiro. Então, primeiro de tudo, a gente quer falar sobre parte de melhores práticas, né? Então, o Herbert, que vai dar mais a palavra aí, ele, como tem essa experiência, trabalha bastante com consultoria, ele vai falar um pouquinho aí sobre esse primeiro assunto e a gente vai acompanhando, beleza? Então, vamos lá. Legal, legal, Eric. Bom, na verdade o tema em si, Uhum, gestão financeira ou qualquer coisa que esteja relacionada a finanças, ele é sempre um assunto não muito, um pouco indigesto em alguns momentos, né? Não é de tão fácil de gestão assim. E principalmente porque quando a gente fala de finanças, quando a gente fala de números, o número ele é bem pragmático, ele é bem frio, né? Um e um sempre vai ser dois, né? Não tem como ser diferente disso. Então, às vezes pode parecer até um tema um pouco cansativo, mas a gente sabe que é o coração de todo negócio, né? Tem algumas práticas recomendáveis aí quando a gente fala principalmente na questão dos custos da empresa. Os custos estão diretamente ligados aí com o nosso preço. Eu costumo usar a expressão de que o nosso preço ele é feito de dentro para fora, né, e não de fora para dentro. Como, infelizmente, a gente ainda vê bastante essa prática no mercado, as academias colocando o valor com referência sempre no competidor direto, né, sempre no concorrente local. E eu coloco aqui um alerta, né, em relação a essa prática, porque muitas vezes o seu vizinho, né, o seu competidor, ele pode ser péssimo de matemática, né? Ele pode, de repente, é o gestor que ele tem um imóvel próprio e ele não compõe um valor de aluguel nos seus custos, e aí ele consegue trabalhar com um valor reduzido, e aí você que está ali pagando o seu aluguel, que tem que pagar ali todos os impostos, copia, né, aplica o mesmo preço, e aí a sua margem fica também prejudicada, né, porque ele tem teoricamente um custo menor, mas é um custo fictício. Então, quando a gente fala de finanças, a gente tem que entender que assim é um exercício para quem nunca fez o exercício de olhar para custos, de ver se a precificação está correta. No início é um exercício um pouquinho, né, já demanda um pouquinho de esforço, né, concentração, mas depois que você começa a ter uma visão panorâmica aí sobre o negócio academia, né, o seu negócio academia, fica muito interessante de você identificar aonde que você consegue mexer para ter melhores resultados, tá? uhum. Então, assim, como a gente pensou aí o tema custos para dar esse início aqui de bate-papo, né? Então, os custos, eles são o início de toda a projeção financeira, a partir da composição dele, é onde a gente consegue precificar e a gente consegue dividir melhor os grupos de custos, né? Então, a melhor forma de a gente visualizar os custos da empresa é através de grupos. E
Os parâmetros que a gente pode seguir para a divisão desses grupos, eu sugiro que a gente divida ele em pelo menos dois blocos, dois grandes blocos. Tá? No bloco 1, é onde a gente vai compor ali os custos, ali, o que tem ali a gente tem que determinar, né, de receita para impostos e taxas. Infelizmente, esse vai ser sempre o primeiro, né? Quando a gente abre o negócio, a gente já ganha um sócio, mesmo que você não tenha um sócio físico, mas você já tem o governo como seu sócio, né? Então, impostos e taxas, contribuições, impostos imobiliários, tudo está composto aí dentro desse primeiro item do bloco 1. O segundo item é o lucro, né, que é inclusive um dos pontos que a gente vai conversar daqui a pouco. Então você tem que compor isso nesse primeiro bloco também, e o terceiro bloco ficaria por conta das reservas. Aí você fala, poxa, reserva, né? Não estou conseguindo muitas vezes operar ali no dia a dia, e como que você fala de reserva? Bom, talvez não esteja conseguindo operar porque você não teve reserva lá atrás. Né? Então, dentro dessas reservas, a gente tem que considerar ali 13º, investimento em maquinário, investimento em capacitação, em treinamento, porque se você não fizer essa reserva, ela vai ter que sair de algum lugar na hora que precisar. Né? Então, na hora de pagar o 13º lá em dezembro, que a gente já tem uma visitação menor, você vai ter que tirar, muito provavelmente, do seu lucro. Não tem de outro lugar para você tirar. O imóvel não vai ter o valor de aluguel reduzido em dezembro. Né? A conta de luz, a conta de água, muito provavelmente vão ser as mesmas. Então, a hora que você tiver que tirar de algum lugar, se não tiver reserva, você vai ter que tirar do seu lucro. Então, esse é o bloco 1, primeiro bloco ali da divisão dos custos. Tranquilo até aqui? Beleza? Ficou fácil aí de entender? Para mim tá tranquilo aqui, Herbert. Então, Vamos beleza. lá. Pessoal, que se for tendo dúvidas aí, o pessoal já vai mandando no chat aí. E o segundo bloco é onde fica concentrado todas as despesas aí com o negócio, né? Então, o que entraria ali na parte de despesas? Despesas com pessoal, que representa grande parte aí também desse total de custos. Despesa com ocupação, que aí entraria aluguel, condomínio, serviços, manutenção, serviços terceirizados, material de consumo, papel toalha, papel higiênico, produto de limpeza, produto de escritório, né? Diversos, que tem um valor pequeno ali de contribuição. Despesas bancárias, que muito provavelmente todo mundo vai ter minimamente que ter uma conta PJ aberta. E aí eu deixei por último, e não menos importante, o marketing, composto dentro desse segundo bloco de despesas. Por que eu deixei ele por último? Porque quando eu começo algum projeto que a gente vai fazer uma análise dos custos da academia, né, eu peço para o gestor ali, olha, dou uma matriz e falo, preenche e vamos fazer uma análise em cima da distribuição dos seus custos. Normalmente, nesse primeiro momento, quando eu vejo o setor marketing, a gente vê ele zerado. Não tem nenhum tipo de investimento em marketing. E só para marketing a gente considera aí pelo menos 4% da receita total da academia. Então, assim, não quer dizer que o centro de custo zerado, ele está saudável, principalmente o marketing. Porque hoje a gente tem uma diminuição ao longo dos anos da visita passiva. Então, os clientes passam menos na academia, vai menos ali até o balcão para poder conhecer a academia, conhecer o serviço. Na verdade, ele está fazendo isso lá do sofá dele. Antes de sair para visitar qualquer academia, ele já conheceu sua academia. O tour de vendas dele já começou no Google, né, no Instagram. Imagina se você não faz investimento nenhum para aparecer mais do que os competidores da região. Então não tem como o marketing ficar zerado. É uma questão hoje de sobrevivência você investir minimamente ali os seus 3, 4% em marketing para ficar relevante nas mídias sociais. O que eu vejo bastante aqui da experiência com os clientes é que como o marketing, o retorno dele não é mensurável em números, assim, né, algo um pouco mais abstrato, o pessoal não dá muita importância. Mas que nem o Herbert falou, essa parte de você já ter essa visão do aluno, saber quem você é antes dele ir lá, faz toda a diferença, né? Então é algo aí bem importante pra gente. Sim, com certeza, porque como a visita passiva está menor, então a gente precisa gerar novos contatos através de outros canais.
Né? No online não tem como, a gente precisa investir. E o marketing, assim, você compõe o offline também. Né? O offline você vai ter que fazer algum tipo de ação na sua região, vai ter que fazer algum tipo de parceria, algum tipo de campanha que vai requer um investimento de impressão, um investimento mínimo ali que você vai ter que ter. Até para você hospedar o seu site no ar, você tem um investimento mensal ali. Né? Então, quando fala em custos, as melhores práticas que eu percebo é que a gente faça essa divisão por centos de custo, fique atento à divisão desses dois blocos principais, né? E assim, em relação à proporção, uma média que eu posso passar para quem nunca fez esse tipo de desenho ali dos custos, né? É que para o bloco 1, onde você tem impostos, lucros e reservas, ele representa em torno de 32 a 37% da receita total do mês, tá? Receita total, o dinheiro que está entrando no seu caixa todo mês, seja de recebíveis mais o dinheiro à vista. E no bloco 2, onde estão as demais despesas, ali então fica entre 63% e 68% do total dessa receita. Já é uma referência bastante interessante para quem nunca fez nada ainda. E ainda, né, vale lembrar que o Herbert falou bem no comecinho, não meçam o seu negócio com a régua do vizinho, tá? Então, acho que isso daí é um dos pontos também bem importantes que o Herbert falou, porque você não sabe o que está passando lá, os gastos que ele tem, como que ele mensurou isso, então é melhor você fazer a sua régua, a sua medida e não pegar a do vizinho, beleza? Sim, Isso aí. não pode ser a única, pode ser uma referência dentro das Claro. várias, mas assim, a única jamais. Perfeito, exatamente. E daí isso leva a gente a pensar como que a gente mexe com essa expectativa da lucratividade do nosso negócio. Então, como que a gente vai fazer isso a partir dessa parte dos custos? Como que a gente mexe com essa expectativa, Herbert? Sim. A lucratividade, todo mundo, eu vejo bastante dúvida em relação a quanto eu consigo ter de lucro com esse negócio, né, com o meu negócio, seja uma academia convencional, um estúdio. A princípio, eu já posso dizer que uma das coisas que vai interferir ali é a questão da tributação, né? Assim, muda um pouquinho de negócio para negócio. Então, aí quem vai direcionar vai ser o contador, né? Vai ser um trabalho em conjunto. Tá? Mas em relação à margem de lucro, a gente tem uma referência, né? Uma referência, eu acho que acredito que para qualquer negócio você vai ter uma referência mínima que a gente chama de taxa mínima de atratividade, né? A taxa mínima de atratividade, ela é composta aí por 3 itens principais. Tá? Então, o que a gente compõe nessa taxa mínima? O custo de oportunidade de capital, o prêmio pelo risco do negócio e um prêmio pela liquidez. Tá? Então, assim, o custo de oportunidade, ele diz respeito ao rendimento que o investidor ele teria no mercado financeiro, num rendimento de renda fixa, por exemplo. Então, assim, ele não está deixando o dinheiro dele investido em um fundo de renda fixa para colocar no negócio. Então, eu tenho que premiá-lo por isso. Um prêmio pelo risco, não considerando que o investidor no novo negócio ele corre um risco maior do que deixar o dinheiro em alguma aplicação, então ele também deve ser minimamente premiado por isso, né? E um prêmio pela liquidez, pois como o dinheiro ele vai ser investido, então ele não pode ser gasto imediatamente. Então esses são os 3 itens principais aí para a gente considerar a taxa mínima de atratividade. Tá? Então, basicamente, a gente vai ter aí 10% mais ou menos de custo de oportunidade, um prêmio pelo risco de 5% e um prêmio pela liquidez de 5%. Uma taxa mínima de oportunidade de 20%. Isso é o mínimo que se espera para alguém que vai aportar o dinheiro no negócio colocando para o risco. Tá? Então, vamos considerar em torno de 20%. Só um minutinho, por favor, deixa eu só pedir para o pessoal baixar o volume aqui um pouquinho. Beleza. Eu vi ali que a Adriana passou, né, também, que ela teve um cliente, ó, que foi um exemplo do que a gente conversou ali no primeiro assunto, que ela relatou que teve um cliente que conheceu pela fachada, entrou no Facebook, viu a página, gostou das avaliações e foi lá adquirir um plano. Aí que está aquele fator do marketing que a gente falou, né,
por que que ele é tão importante assim? Porque ele podia ter passado pela fachada, se não tivesse uma página lá montada, né, uma outra vitrine online, o cliente não ia saber nada, ia largar e não ia lá fechar o negócio. Então, Sim, é uma perfeito. parte bem importante. Pô, legal essa Adriana ter dividido com a gente isso aí, só reforça mesmo a importância, né? E assim, a parte estética também ali do seu, tanto da fachada quanto das redes sociais, ela tem que conversar uma com a outra, o Uhum. cara realmente sentir confiança nisso, né? Então, em relação à taxa de lucro, esses 20% é o que a gente considera para a próxima etapa também, junto com os custos, que seria a tal da precificação. Né? Essa também é uma questão que é uma dor que a gente percebe bastante aí, pessoal, saber se precificou da forma correta, né, o seu negócio academia. Eu não sei se esse item apareceu bastante aí nas perguntas, no preenchimento do formulário, Eric, em relação à Apareceu. precificação. Uhum. Então, assim, posso avançar aqui com a precificação? Eles fizeram uma pergunta ali para a gente relembrar qual que são os itens lá do bloco um que você tinha comentado, por favor? No bloco um, impostos, lucro e reserva. Perfeito. Obrigado. Tá? Esse é os três primeiros itens aí e primordiais, né? Uhum. Então, em Legal. relação à precificação, né, o que a gente vai fazer agora para precificar o negócio? A gente vai fazer, na verdade, um cruzamento das informações que a gente tem até agora, então, o custo e mais o lucro que eu tenho, que eu quero, que eu acho que dá para praticar no meu negócio a princípio, tomando como referência 20%. E aí eu tenho que considerar também o quanto o meu negócio comporta de pessoas, né? Uhum. Qual que é a ocupação? Como que eu sei quantas pessoas cabem no meu negócio? Então, isso vai estar diretamente relacionado. Em relação à ocupação, nós temos uma referência de mercado de alunos por metro quadrado. Essa referência ela varia de acordo com o tipo de serviço que você vai oferecer. Basicamente, a gente fala aí que se você tiver aí em torno de 1 a 1,5 alunos por metro quadrado, você tem uma ocupação boa. Acima de 1,5, aí você vai ter uma ocupação alta, e abaixo de 1, você tem uma baixa ocupação. Porque eu percebo que essa métrica ela é bastante aplicada para academias convencionais, boxes de crossfit, funciona muito bem. É lógico, quando você fala de piscina, aí você já vai para outra métrica, porque aí você tem que ver quantidade de raias, o método que você vai usar, quantas pessoas você vai colocar na raia para nadar ao mesmo tempo. Quando você parte para uma academia low cost, esse número ele sobe muito, né? Porque a gente já está falando aí em torno de 3 alunos por metro quadrado, quase 4 alunos, dependendo. E quando você fala de um estúdio de treinamento personalizado, aí essa métrica cai, porque você vai ter menos pessoa, porque o acompanhamento vai ser mais próximo, só que pagando um ticket mais alto. Então, é uma referência de mercado, tá? Entre 1 e 1,5 alunos por metro quadrado. Então, eu vou fazer aqui com vocês um ping-pong num exemplo de uma academia de metragem de 500 metros quadrados. Pode ser? Para ficar um pouco mais didático aí, né? Então, uma academia de 500 metros quadrados, se a gente falar entre 1 e 1,5 alunos por metro quadrado, a gente está falando de 500 a 625 alunos que essa academia vai comportar. Eu vou tomar como referência um aluno por metro quadrado, tá? 500 alunos. Um aluno por metro quadrado, pegando que essa academia ela tenha uma expectativa de 50 mil reais, né, de faturamento, contando que dentro desses 50 mil reais eu já tenho os 20% de lucro. Então eu vou ter 10 mil de lucro e 40 mil de custos. Dividindo, fazendo essa conta de divisão aí desses 50 mil por esses 500 alunos, eu chego numa mensalidade mínima de 100 reais. 100 reais por aluno, 500 alunos, eu chego nesses 50 mil. E aí, a gente normalmente faz um ajuste em cima desse valor mínimo, porque se você sempre trabalhar no mínimo, corre o risco de, em algum momento que você tenha que fazer uma campanha, que você vai fazer uma condição melhor por um plano à vista, você vai sair do mínimo. Então, a gente faz um reajuste ali para poder compor
a tabela de preços em cima dessa mensalidade que eu chamo de mensalidade base. Então, em cima da mensalidade mínima de R$ 100, normalmente fazer um ajuste em torno de 20% a 25%, para chegar numa mensalidade base de R$ 125. Tá? E a partir dessa mensalidade base, que eu considero que esse vai ser o meu ticket médio, que é o tão falado ticket médio da academia, eu consigo compor a minha tabela de 3 ou 4 planos. Aí vai depender de cada estratégia, vai depender de cada academia. Mas basicamente a precificação, se você seguir esse passo a passo, né, você já tem uma base sólida do porquê você aplicou aquele valor. Por que é importante fazer isso, Eric? Porque, como você falou e a gente comentou aqui no começo, muitas vezes você copia o preço do vizinho e você não sabe nem o quanto daquele preço é custo e o quanto daquele preço vai ser margem de lucro. Se você, às vezes, já aconteceu de fazer o cálculo, né? E quando a gente chega no cálculo de ocupação com expectativa de lucro e custo, a academia está pagando para o cliente estar lá. Né? O que ele cobra não cobre o custo do cliente. E isso é um baita problema, né? Te gera um buraco cada vez maior. E você o problema é que você só vê depois, né? Isso. Você só vê depois. E você vê da maneira mais dura que tem, né? Que é você não tendo dinheiro de fundo de reserva para fazer reinvestimento. Você não consegue modernizar. Você não consegue se atualizar. E aí entra num ciclo regresso, né? Você começa a cortar custo, muitas vezes em coisas que não se deve cortar. Um exemplo clássico. Eu diminuo a quantidade de dias de limpeza que eu tenho na minha academia. Pronto, a academia vai ficar mais suja, vai gerar mais reclamação, vai ser um item de comparação com o seu vizinho, que está mais limpo, que está sempre renovando. Então, tem que ser feita essa conta, como a gente falei no começo, né? Mexer nessa parte de finanças é um pouquinho indigesto no começo, mas você tem que fazer esse exercício para saber minimamente aonde você está. Exatamente. Eu sempre faço o comparativo que organizar o seu financeiro, fazer essa gestão é como se fosse o esqueleto do seu corpo. Não tem como o corpo andar se o esqueleto não está bem estruturado. Então, como que você vai saber o seu próximo passo se você não sabe se você pode dar ele ou não, né? Então, basicamente isso. Beleza? O pessoal perguntou ali no chat, só ver se você consegue ajudar com a gente aqui. Ele tem um estúdio de personal e ele queria saber se no estúdio de personal essa métrica, essa estimativa aí do preço médio que você passou, como que vai mensurar, se dá para usar essa parte, porque você falou mais de uma academia convencional, para ele que é um estúdio personal. Na verdade, assim, como eu falei, essa é uma média. Se você vai ter um espaço que você vai ter um atendimento mais personalizado, muito provavelmente o seu ticket vai ser mais alto, então essa métrica ela muda um pouquinho. Tá? Aí você a gente tem que começar a entender a mesma coisa da piscina. Qual método você vai usar? Você vai usar aula com início no horário programado, né? Aula de hora em hora? Quantas pessoas cabem nessa aula? Ou você vai deixar o estúdio, é um estúdio de treinamento personalizado que vai ter alguém à disposição o tempo todo. Aí eu consigo girar mais pessoas, né? Então, qual que vai ser a metodologia, né? Qual que é a cara do negócio, para a gente poder entender quantas pessoas cabem ali. Tá? O que eu percebo, né, na minha vivência aí do mercado, é que essa métrica para box de CrossFit, academia convencional, ela funciona muito bem. Né? Estúdios que não tem horário marcado, né? O professor é mais personalizado, mas tem o horário livre para a pessoa ir frequentar. Então a gente consegue ocupar um pouco mais, então a métrica funciona muito bem também. Agora, com essas particularidades, precisa entender melhor qual que é o modelo, qual que é a entrega que está fazendo, para poder chegar no número ideal ali do negócio. Então, basicamente, é a gente conseguir mensurar quais são os nossos custos, quantas pessoas a gente consegue trazer para o nosso espaço por dia, por mês, e a partir disso colocar ali uma métrica para ter essa lucratividade. Isso, né? Legal. Eu sugiro, como eu fiz aqui no exemplo, né? Fiz entre 1 e 1,5 alunos por metro quadrado e eu fiz o meu cálculo com 1 aluno por metro quadrado. Por quê? Se você calcula com 1,5 por metro quadrado, então eu sei que eu tenho que ter uma ocupação grande.
E se eu não tiver essa ocupação grande o tempo todo? Quando a gente fala de um aluno por metro quadrado, a gente sabe que o nosso mercado ele é sazonal. Então eu estou imaginando que num período de 12 meses, na média, a minha academia teve um aluno por metro quadrado ocupando o espaço por esse ano. Em alguns momentos mais, em alguns momentos menos, mas na média um aluno por metro quadrado. Então aqui a gente está fazendo um cálculo sobre uma média. Se eu faço uma média de 1,5, então quer dizer que em alguns momentos eu vou ter acima de 1,5, então eu tenho que estar com a ocupação muito boa. E no momento pior, eu tenho que estar pelo menos no que seria uma boa ocupação, que é um aluno por metro quadrado. Aí a conta já começa a ficar um pouquinho mais difícil. Você vai perceber que o seu ticket médio vai baixar, porque você vai pegar os mesmos 50 mil e dividir por 625 e não por 500. Então você vai conseguir aplicar um preço menor. Mas assim, você tem que ter muita certeza de que você vai ter essa quantidade de alunos o tempo todo. Então eu costumo ser um pouco mais conservador nessa hora, né? Canja de galinha não faz mal a ninguém, né? Então eu sou mais conservador com os números, até porque nos projetos que eu atendo, eu estou lidando diretamente com o sonho de quem está me contratando. Então eu não posso ser negligente nesse ponto, né? De falar, não, vai dar tudo certo e vai ser, não vai, não é assim que funciona. É um pouquinho mais passo a passo, né? E uma das coisas que está amarrado direto à ocupação, se a gente está prospectando direito, se a gente está tendo a quantidade de visitas necessária para gerar matrícula, se a gente tem processo comercial funcionando da forma correta. Então, né, a gente tem que considerar esse cenário todo aí. Tá? Isso aí, beleza. Daí isso também leva a uma questão que o pessoal acabou perguntando bastante lá no formulário, que é sobre a antecipação, né, desses recebimentos. Então, como que a gente vai trabalhar dentro já, beleza, coloquei ali minha precificação, já coloquei os meus custos, já fez a minha projeção, mas agora eu quero saber como que eu mexo para antecipar alguns recebimentos que eu preciso, de acordo com a necessidade. Legal. Esse, inclusive, foi uma pauta na nossa intervenção lá na IRSA, né? A gente falou ali sobre finanças também um pouco e foi bom você ter citado aí, isso bem emergente, né? Assim, principalmente a gente está com o mercado, a situação econômica do país está um pouquinho mais apertada, né? Então tá todo mundo aí, você vê a quantidade de pessoas que a gente tem hoje no webinar, né? Em relação aos dois últimos aí, a gente já vê uma quantidade maior, então é uma coisa que está gritando bastante aí. Sobre antecipação, primeira coisa que eu digo é que se você fizer a conta direitinho, não vale a pena. Por mais que você tenha uma demanda muito urgente, eu digo que valeria mais a pena você pegar um capital de giro emprestado e fazer um aporte financeiro no negócio do que antecipar recebimentos. Porque antecipar recebimentos gera uma série de problemas, mas vamos colocar os dois principais aí. Primeiro, se você vendeu parcelado, você já pagou a tarifa sobre o parcelado, junto à sua instituição financeira aí que você fez o parcelamento em 6, em 8, em 12, enfim. Você já pagou uma tarifa ali de pelo menos uns 2,5%, e isso quando não é mais dependendo da bandeira para parcelar o seu plano. Fazendo a antecipação, você vai pagar mais um valor. E normalmente a antecipação ela é paga com um percentual mês a mês, ou seja, juros sobre juros. Então vamos colocar lá, a sua instituição fala para você que você tem um valor de, vamos citar aqui um valor tranquilo de encontrar por aí, 3%, você bonzinho, 3% ao mês de antecipação. Se você antecipar um plano de 12 meses, é 3% sobre o primeiro mês, é 3 mais 3 sobre o segundo, é 3 mais 3 mais 3 sobre o terceiro. No final das contas, vai ficar ali em torno de uns 40% do valor do seu plano de antecipação. 40% do seu plano anual vai ficar lá, antecipado. Ou seja, você está começando a cavar um buraco sem fim. Você vai cavar um buraco e vai cavar mais fundo e vai cavar mais fundo. E esse é um problema, né? Você pagar muito sobre a antecipação. Um outro problema, você fica sem previsão de recebimentos. O que faz o negócio academia ser interessante é você vender um plano a médio e longo prazo
e você ter previsão de receita. Né? Você sabe que o mês que vem você tem X para receber, no seguinte você tem X para receber, e você trabalhar no mês a mês para você compor aqueles recebimentos com as vendas daquele mês para você chegar no volume de receita ideal. Então imagina quando você acaba com esses recebimentos, todo mês você está começando do zero. Uhum. E aí é onde começa um terceiro problema, que é o que eu vejo demais, assim, que eu costumo falar que o pessoal acha que consultor é mágico, né? Mas assim, o que o cara, no desespero, o que ele começa a querer fazer? Campanha de baixar o preço. Porque não tem outra solução, ele não vê outro recurso. Além de começar todo mês do zero e depender da venda do balcão, ele acha que baixar o preço ele vai encher a academia dele. E eu tenho provas de que não enche. Não é isso que faz a academia encher. Na verdade, acontece ao contrário. Você começa a ter um problema da galera ir embora. Por quê? Voltando para o ciclo, né, regresso. Você começa a cortar custo. Alguém me perguntou aqui o que fazer para baixar dos 67%. Precisa fazer uma análise para entender aonde está o desequilíbrio. Né? Se seu desequilíbrio está em aluguel, está em pessoal, se está em insumos. Mas vamos dizer que você já tirou insumo, já tirou limpeza, e aí você aplicando um ticket mais baixo, você cortando o serviço, diminuindo a oferta, você vai ter uma experiência ruim do cliente. Então não tem como esse cara ficar com você mais tempo. Ele vai começar a sair, vai começar a falar mal. Uhum. Né? O cliente ele reclama do preço, que é a primeira objeção dele, mas na verdade ele quer atenção, ele quer atendimento, entre outras coisas, que é assunto para uma outra pauta aí. Né? Mas assim, a antecipação, então, ela causa um problema gigantesco. O que vale a pena nesse sentido? Procurar fazer um empréstimo de capital de giro, tenho certeza que vai ficar bem mais barato. Né? Fazer um aporte financeiro e traçar uma estratégia, aí está o pulo do gato. Traçar uma estratégia de pelo menos 6 meses e não uma estratégia pontual de baixar o preço todo mês fazendo campanha de preço. Isso não vai resolver o problema. Mesmo você fazendo o aporte de capital, isso não vai resolver seu problema a longo prazo. Tem que fazer o aporte, sentar, respirar e falar o que eu vou fazer para daqui 6 meses o negócio ficar sustentável de novo. Porque senão você vai gastar o capital de giro que você aportou e não vai cortar o problema pela raiz. Isso aí. Então, acho que a gente abordou bastante coisa já, né? Assunto pesado, né? Assunto pesado. Falar de financeiro, mexer no bolso é algo bem sensível, né? Mas a gente sabe da importância disso. O nosso intuito hoje, né, na verdade, era realmente conversar um pouco sobre financeiro em geral. Eu estou vendo que o pessoal está começando a fazer umas perguntinhas aí legais, né? Então, vamos até pegar uma das perguntas aqui, que foi do Robson, que ele mandou uma pergunta um pouco maior, onde que ele falou que ele tem um pouco de dificuldade na cidade dele, que é uma cidade pequena, que todo mundo se conhece, de fazer promoções, fazer essa parte de dar um brinde quando o aluno vai renovar, justamente por todo mundo se conhecer, né? E todo mundo também ser o seu amigo. Então, como que ele vai fazer promoção, baixar preço? Se o cara já pagou num outro preço, agora você abaixa, daí o cara vai voltar. Então, você tem alguma coisinha para falar para a gente sobre isso, Herbert? Eu atendo, eu não sei nem se ele está aqui, eu tenho um cliente do interior de Goiás que eu estou atendendo e tem a gente tem essa barreira também, né? É uma característica muito local de você estar muito próximo, cidade do interior, né? Então tem essas características assim. Então, o que eu sempre falo aí acho que vale colocar um ponto interessante aqui, né? Ele não fica o tempo todo, porque ele tem uma outra atividade numa outra academia, né, numa cidade não próxima. Já colocamos algumas estratégias de plano de venda, e quando ele está fazendo, ele vende. Então, assim, o que a gente percebe ali hoje é um problema de presença do gestor, né, de acreditar no produto e estar lá. Então, os liderados ali não compraram muita ideia ainda, a gente está nesse trabalho, mas ele fez vender. E assim, uma das primeiras
primeiros feedbacks, né, do nosso trabalho, ele falou assim, eu percebi que meu dinheiro estava indo pelo ralo, porque eu tinha medo de aplicar algumas estratégias e eu apliquei e ninguém reclamou. Uma delas é a cobrança do valor de ativação. Não existia, ninguém cobra na região, a gente começou a cobrar, criou a estratégia ali, é lógico, né, de como fazer isso, e começou a acontecer. É receita adicional, é receita à vista que está entrando no caixa dele, uma receita que não existia. Então, assim, o que eu posso dar de sugestão é que quando você realmente colocar algum tipo de estratégia, aí tem que quebrar um pouquinho aquela barreira de que não vai dar certo. Eu já tentei e não deu. Você pode ter tentado de um jeito, mas tem várias outras formas que ainda talvez você não tenha percebido, que dá para colocar, ou enfim, achar um meio ali que você consiga implantar. Porque dá. Muitas vezes você não consegue, e eu nem sugiro que você tente fazer isso para não ficar frustrado, mas sair de uma migração de uma pessoa de um plano mensal para um plano de 12 meses de um mês para o outro. É um salto muito grande, mas existe uma trajetória, né? Existe um caminho para chegar lá. Isso diz respeito à educação mesmo do cliente, né? A cultura, você criar essa cultura. E a cultura era criada através de processos também. Né? Não é simplesmente uma fala bonita, não é simplesmente porque você é ou não é meu amigo. Existem processos que vão criando essa cultura. Né? Você vai formatando isso na cabeça do cliente. Então, sentar, respirar, estudar mais um pouquinho, tentar mais algumas formas. Se precisar, aí a gente está à disposição para conversar também. Isso aí. Legal. Então, vou continuar aqui com algumas perguntas, né, que eu vi que o pessoal está mandando bastante ali no chat. Então, o Júlio falou de um jeito que ele encara ali a parte dos cancelamentos da recorrência, né? Ele falou que tem um plano de 12 meses, onde ele não cobra taxa de cancelamento, pois ele tem uma filosofia ali que o aluno tem que estar lá por amor, obrigação, e também é porque ele consegue daí que para cancelar tem que falar com ele, que daí ele já tem como faz esse agente ali da retenção, né? Já não deixa o aluno cancelar, consegue ter uma estratégia ali, porque às vezes se o aluno fizer esse cancelamento meio assim sem falar com ele, daí não tem como ele fazer essa reversão. Eu acho que é uma estratégia bem legal, Júlio, você ter isso daí, essa filosofia também é bem bonita, mas acho que ao mesmo tempo ela dá aí uma abertura para talvez esse cancelamento ele ser, como que eu posso dizer? É que eu não sei como que é o seu contexto, né, aí que você tem, pode variar bastante, mas eu acho que a filosofia é bem legal, mas talvez ela não seja tão escalável assim, se você for pensar isso, talvez em vários alunos cancelarem, fazer alguma coisa assim, às vezes você ter isso automatizado e conseguir fazer uma cobrança já de um cancelamento ali, uma multa, em vez de fazer a devolução, alguma coisa assim, né, uma estratégia aí que dá para mudar que também pode melhorar. Mas legal essa filosofia, Júlio, bem interessante aí de aplicar. Posso fazer um comentário aqui? Claro, Herbert, por favor. Eu acho bastante, eu vejo bastante isso, né? Eu não sei também como o contexto, não sei se ele é gestor que atua, né? Se é ele sozinho no box, mas enfim, eu vejo bastante gente falando em relação a não ter valor de cobrança caso o aluno queira terminar. Essa estratégia do aluno falar com você para cancelar, isso eu sugiro para todos os meus clientes, né? Assim, cancelamento não é feito na recepção da academia, cancelamento é feito num lugar reservado, de preferência tomando um chá ou um café, batendo um papo, porque em muitos casos a gente consegue reverter o cancelamento, né? Ou transformar o cancelamento numa transferência, enfim, fazer um bom negócio para que o cliente ele não se sinta prejudicado e nem você também fique prejudicado pelo encerramento dessa matrícula, né? Agora, em relação a não cobrar um valor, eu vejo que é uma forma de fazer. Né? Existem algumas formas. Eu penso sempre assim, eu tenho dois valores na minha academia. Eu tenho o valor cheio, que é se você, Eric, quiser treinar comigo esse mês, você vai pagar esse valor. E eu tenho um valor que eu te dou uma condição melhor em contrapartida ao programa de treinamento que a gente combinar, que é o melhor para você na hora da venda. Então, se for um programa de 6, se for um programa de 8 ou de 12 meses, eu consigo te dar um benefício
de algum tipo de desconto, né, que pode chegar aí até 30%, 33% de desconto, porque eu tô te vendendo algo que você tá falando para mim que vai ficar comigo durante esse período todo. Então, assim, eu te dou um desconto pela fidelidade. Se você quebra essa fidelidade, nada mais justo do que eu tirar esse desconto que eu te dei, Uhum. né? Concorda comigo? E aí a Totalmente. gente tem que ter uma cláusula ali que fala, olha, Eric, se você quebrar a fidelidade, eu vou ter que desconsiderar o desconto e a conta vai ser XYZ, e aí cada lugar faz o seu cálculo, né? Mas assim, Perfeito. eu penso que se o cara tá falando que vai ficar por 12 meses e ele para no meio, ele quebrou a fidelidade. Uhum. Dessa forma, você passa a ter um plano mensal na recorrência, que também Uhum. é uma forma, né? Então, assim, eu acho que é uma forma, não acho que é só essa que deve ser aplicada. E pensando também em planos parcelados, se você coloca num plano recorrente o mesmo valor de um plano parcelado, qual o atrativo de eu ocupar todo o meu limite num parcelado se eu posso pagar no mês a mês? Uhum. Então tem que ter também essa diferença entre os planos aí, porque senão você acaba matando um plano parcelado, Uhum. sem necessidade, né? E aí, aproveitando a questão da recorrência, uma coisa que eu falei lá com você também na IRSA, é que a média Uhum. de estadia nos planos recorrentes hoje, elas são em torno de 5 a 7 meses, não são mais 12, nem 14, nem 16. Né? O que era uma expectativa hoje, não. Principalmente porque hoje o cliente ele pode cancelar direto na operadora de cartão. Ele Uhum. não precisa passar pelo fornecedor para fazer o cancelamento, que antigamente precisava. Então Uhum. a evasão está maior. É lógico. Qual que é o nosso trabalho? Fazer com que o cliente não cancele pela experiência que ele tenha com a gente. Mas essa é uma métrica real, é uma métrica de mercado aí. Legal. O pessoal agora está se empolgando ali nas dúvidas, né? Isso aí, gente. A Adriana fez mais uma adição ali para a gente, falou de uma situação que ela estava tendo muito desistência em plano semestral, por causa que o pessoal muda de cidade, viaja a trabalho, estava dando muito transtorno. E daí uma estratégia que ela usou, que viu que deu bastante certo, foi a estratégia de dar a parte ali de desconto se o aluno renovar até certo dia do contrato vigente, né? Usar uma estratégia ali realmente para mostrar o valor que o aluno vai ter em fazer a renovação com ela. Então, talvez Perfeito. ela viu que os planos longos não estavam sendo, como você falou, que os recorrentes aí não tem uma média realmente anual, ali de 5 a 7 meses, ela preferiu reduzir um pouco do tempo e usar essa estratégia de renovação e viu que teve um resultado muito certo. Então, às vezes, essa mudança de estratégia mesmo aí que traz resultados aí pra gente, né? Muito Exatamente. bem, André. Adriana, eu uso em alguns casos essa estratégia Uhum. também, do aluno ter algum tipo de benefício para você renovar até a data. As escolas particulares usam muito esse Uhum. recurso, né? Se for até a data, você paga tanto no mês com desconto, enfim. Eu acho bem legal também, bastante válido, parabéns você ter resultados. Mas isso comprova, né, uma outra coisa, né? Que eu falo que não existe mágica, você tem que testar. E para cada modelo de negócio, para cada negócio, vai funcionar uma estratégia ou outra. O público é Uhum. diferente, a localização é diferente, né? É, Nos meus trabalhos, eu trabalho com raio de exclusividade, então eu não trabalho com uma academia que o raio de atuação seja próximo de outra, porque senão não faz sentido esse trabalho que a gente está desenvolvendo aqui. Tudo isso que a gente está falando desde o início. Imagina fazendo isso com a sua academia e com a sua academia concorrente. Não faz sentido algum, Uhum. né? Então, mas tem que testar, porque o que funciona em um lugar muitas vezes não funciona em outro e vice-versa, né? Exatamente. Isso leva à pergunta ali da Patrícia também, que ela estava falando que ela tem um estúdio de musculação personalizado que oferece serviços e tem aula de pilates e dança sem custo e ela queria agregar novos valores. Aí que nem o Herbert falou, isso é bem específico, teria que ver, né, realmente como é a sua região, como que suporta aí o seu negócio, ocupação, tudo mais, para a gente ver novas maneiras de agregar valor. Às vezes uma taxa de adesão, às vezes ali tentar fazer alguma coisa, alguma estratégia para agregar, mas isso é bem específico de negócio para negócio que vai funcionar. Tem que fazer uma análise um pouco mais completa, né? Sim. Eu posso responder a pergunta da Tayana aqui, que foi a última?
Por favor, fica à vontade, Herbert. A Leotaiana está falando que no box dela ela não costuma cobrar taxa de matrícula porque não tem carteirinha nem avaliação física. Se eu acho que vale a pena cobrar, eu tenho certeza que vale a pena cobrar, eu nem acho, tá? Uhum. Em todas as academias de projeto eu coloco o valor. Você pode chamar de matrícula, pode chamar de adesão, pode chamar de ativação, o nome que você quiser. Mas as taxas adicionais, elas compõem a receita à vista do negócio. Né? E assim, vou cobrar um valor de matrícula e vou parcelar no plano de 12 meses em 12 parcelas. Não, você vai receber a matrícula à vista junto com a primeira parcela, no débito ou no dinheiro, para você compor a sua receita à vista, que é tão importante quanto. Né? A receita à vista, ela compõe o total das receitas que vem dos recebíveis, dos parcelados, enfim. Então, Tayana, eu sugiro que você coloque sim um valor de entrada, né? Hoje eu uso bastante o nome ativação, quer dizer, esse é um valor pela ativação do seu plano. Eu vou fazer um cadastro aqui no nosso sistema de segurança. Você vai ter acesso ao nosso aplicativo, né? Se usa aplicativo com aluno, enfim. Mostrar a série de benefícios que tem nesse valor de ativação que você vai pagar uma vez só. Mesmo que você em algum momento se desligue da nossa academia e depois volte, esse valor você não paga mais, porque você já vai estar na nossa base de dados, na nossa base de alunos. Tem uma outra situação do porquê agora talvez eu te convença a você colocar o valor de ativação. Toda essa conta que nós fizemos aí para chegar até um valor de ticket médio para você criar suas tabelas, ele tem um cálculo. Imagina que em cima desse valor você tenha que fazer algum tipo de negociação e você tire daquele valor a margem, que seria a sua margem de lucro. Você vai comprometer a sua margem de lucro, porque o custo do aluno ele vai continuar lá firme e forte, certo? Se tem alguma coisa fora da curva, não vai sair das despesas, vai sair do seu lucro, não tenha dúvidas. Então, para você não ter que ficar mexendo no seu ticket, no ticket do seu plano, você tem que ter uma ferramenta de negociação que você trabalhe para você não mexer naquele valor. E o valor da ativação, esses valores adicionais, são as primeiras ferramentas de negociação que a gente tem para trabalhar. Então, se você vai dar um desconto para um casal ou algum benefício para uma parceria com uma empresa próxima que você resolveu fazer um convênio, ou um grupo de pessoas que vai se matricular ao mesmo tempo, se você não tem nenhum valor de receita adicional, nenhum valor de taxa adicional, você vai ter que tirar do plano. E se o seu plano já estiver no limite, você vai tirar de onde não deve. Então, coloca já, pensa direitinho, um valor que talvez não seja agressivo para você que não trabalha com isso, mas que para você tenha a sua primeira ferramenta de negociação na hora da venda. Legal. Muito boa resposta, Herbert. Ali, então, vou para a próxima pergunta. O Daniel falou que ele tem um exemplo ali onde ele não paga a locação, ele faz uma moeda de troca, né? É onde, na verdade, não é cobrada a locação, porém eles arcam com a parte das reformas. E daí ele comentou, que nem a gente comentou isso um pouco antes, que ele fala que ele está cobrando um preço da mensalidade abaixo do valor do mercado para ser acessível. E está perguntando se a gente vê crescimento em cima disso ou não. Tá? Eu acho que o Herbert vai saber dizer melhor que eu, né? Mas como a gente já conversou hoje sobre isso, nem sempre a melhor estratégia, né? Na verdade, como o Herbert comentou, a maioria das vezes não é a melhor estratégia você abaixar o seu valor para trazer o pessoal para dentro. Né? Isso é algo que você tem que avaliar dentro do custo que você tem para manter o negócio de pé, dentro de quantas pessoas você consegue suportar e ver se realmente talvez abaixar esse valor do mercado não seja depois um fator aí que vai acabar sendo um tiro, né, no pé, em vez de ser aí algo que vai melhorar a sua estratégia. Tá? Sim, não, concordo, irretocável, é isso aí mesmo. Muito difícil fazer uma análise dessa, mas basicamente você tem que saber o quanto você vai ter que desembolsar por mês e o quanto você espera desse negócio por mês, para ver se o negócio para de pé, né? Exatamente. Legal. Vamos ver se tem mais alguma dúvida aqui que a gente consegue ajudar o pessoal. Sim.
Tem a Li Uhum. aqui, eu vou ler, eu não li ainda, eu vou ler a pergunta dela. A multa, é uma observação, a multa que ela cobra na Uhum. academia do cancelamento do plano é o valor do desconto que demos nesse período. Eu já vi essa estratégia também. A nossa mensalidade é 110, o mensal recorrente é 80. Desconto é de 30 por mês, né? Então ela pega, se o cara ficou 5 meses e Uhum. cancelou, ela multiplica o desconto pela quantidade de meses. É uma forma, né? É Uhum. uma forma. Eu não trabalho dessa forma, mas assim, em alguns projetos que eu já sugeri, da forma que eu trabalho, também se sentiram mais confortáveis fazendo dessa maneira. É uma maneira, né? Se vem dando certo, né? Ok, legal também. O Eduardo perguntou daí da taxa de reativação. Você falou da taxa de ativação e reativar o aluno. Você acha que é interessante essa taxa também? Eu acredito que você pode trabalhar com alunos acima de 90 dias que estão desligados, algum Uhum. valor de reativação, tá? E se você tem esse valor de reativação já nas suas formas aí de negociação, você Uhum. também pode fazer campanhas que em determinado mês, para ex-alunos, reativação zero. Também você pode ter uma campanha assim, né, estimulando a galera a realmente voltar, né? Então, eu acho que é uma possibilidade, vai da sensibilidade de cada lugar aí para ter esse valor aí aplicado ou não, né? Legal. Daí, já puxando do mesmo assunto ali, aproveitar a pergunta que o Anderson acabou de fazer, em relação a como calcular essa taxa de ativação, como que seria isso? Que nem eu acho que você chegou a comentar ali antes que basicamente seria uma margem que você faz em cima do custo que o aluno já tem, você coloca aquela margem para caso do cancelamento, tudo isso, certo? Eu costumo usar uma Uhum. referência que é assim, pelo menos 50% do valor do seu plano base. Então, ali a gente está falando de 125 no exemplo que eu dei, eu usaria pelo menos R$ 75 o valor de ativação. Fica uma Uhum. proporção interessante, né? setenta e Legal. cinco reais para negociação, ó, você tem negociação, hein, para chegar a zero. Uhum. Tem bastante coisa para chegar a zero. Se você der 50% de desconto na ativação, você já tem 37,50 de ativação garantido. E são Uhum. 50% de desconto na ativação. Não são R$ 37,50 de desconto. Uhum. Olha como a Legal. sonoridade muda. Uhum. 50% de desconto na ativação. 100% de desconto na ativação. Então, trabalhar sempre com os percentuais no momento da venda também. Uhum. Eu quero fazer uma resposta para a Patrícia. É isso que eu ia falar mesmo dela aí. Vamos lá. Legal. Fala Ela aí. abriu um estúdio, ela fez uma Uhum. pré-venda com 10% de desconto em todos os planos. Perfeito, né? Adoro pré-venda. Quanto mais tempo de pré-venda, melhor, para que a gente consiga abrir já com receita e no primeiro dia que abre a porta, aluno já treinando já. Né? Uhum. O retorno foi bom, mas vai chegar o momento da renovação. Né? Como fazer o preço da renovação do plano sem perder o cliente? Você pode ter vários caminhos aí, Patrícia. Uma primeira coisa, eu já te falo logo de cara. Quem veio pelo preço vai sair. Tá? Provavelmente não é seu cliente do ticket cheio, do valor cheio. Talvez seja alguém que foi inicialmente só por um valor menor, mas na hora de você aplicar o valor, que é o valor mesmo correto, talvez ele saia. O que você pode fazer com esses clientes aí é migrar esses clientes, né, de tempos em tempos para chegar no valor que você quer. Então, ao invés de você tirar ele de 10, que 10% não é muito, mas eu faço pré-venda muitas vezes com 30% de desconto, 40% de desconto, dependendo da condição, dependendo da margem que eu tenho para trabalhar. Esse cara é difícil, mas os 10% ele não é tão complexo. Mas você pode migrar ele e mostrar para ele, você tem que mostrar para ele na hora da renovação, que o valor novo ele já está 10% acima do que ele pagou. Mas Uhum. como ele depositou a confiança em você, mesmo antes do negócio abrir, ao invés de 10, você vai ajustar o dele para 5 e que na próxima renovação aí você chega no valor cheio. Não vai Uhum. de uma vez que você vai perder. Quem não for seu aluno, você vai perder de qualquer forma. Você vai ter uma peneira natural, né, dessa galera. Mas é um bom Uhum. caminho você fazer uma migração, né, ir de passinho em passinho.
E juntando, eu não sei se não foi ela, mas juntando com a outra estratégia aqui, olha, mas eu Uhum. mantenho essa condição se você renovar até a data. Uhum. Não deixa o plano vencer para renovar, entendeu? E aí Uhum. você precisa fazer CRM, você precisa antecipar a renovação, tem uma série de estratégias aí que você tem que tomar cuidado, para não deixar para... Nossa, lembrei que hoje o Eric vence. E aí você não falou com o Uhum. Eric ainda. Né? Aí não dá certo. Perfeito. Beleza, então muito bem respondido. Ali agora a gente tem só a parte de taxa de ativação para estúdio de Pilates. Eu acho que a estratégia não Pode muda usar a muito do que a mesma, gente já pode usar a falou, mesma. né? Perfeito. E daí também o Daniel agora está perguntando sobre a parte para ex-alunos. Qual que é a melhor estratégia para a reativação deles? Fazer desconto em mensalidade, não cobrar reinscrição? Isso seria uma estratégia, não cobrar? Então, é o que a gente também já está falando até Sim, agora, né? já contemplou aí, Uhum, né? A gente falou da taxa do valor de reativação. uhum, Eu penso sempre que o aluno fiel ou um aluno que já confiou em você, ele merece ter uma atenção especial, uhum, principalmente se ele está voltando, né? Eu falo muito isso até para os meus clientes mesmo de consultoria, uhum, né? Quando a gente reativa um novo projeto, dificilmente eu fujo, eu vou para o valor talvez atual aplicado, né? Porque ele está depositando em mim uma confiança novamente. Né? uhum, Então eu acredito que vale a pena ter algum tipo de benefício, mas é legal que você tenha isso assim definido qual é a regra. Qual é a regra? Por quê? uhum, Porque você deixa o seu time comercial trabalhar. Você fala, olha, para esse tipo de situação você pode chegar até aqui. uhum, Para esse tipo de situação até aqui. Entrega as regras das margens que o pessoal do comercial pode trabalhar e deixa o pessoal trabalhar. Porque senão fica todo o tempo dependendo da negociação com o dono. Quando você é o dono, não tem jeito. Vai negociar direto com você. Mas quando você tem alguém ali na linha de frente, você tem que dar autonomia para o time trabalhar, porque senão uhum. vai sempre ter que ficar passando por você, né? Uhum. O Matheus ali está falando que esse 50% para estudo de Pilates é inviável, né, em relação ao ticket mais baixo, mas isso é adaptável. Se não faz Sim, sentido para sim, você 50%, usa 25%, usa 30%, e que nem o Herbert falou, às vezes é uma estratégia que você pode usar, olha, eu vou te dar um desconto de tantos por cento na taxa de reativação. O cara já fala, oh, legal. Então, às vezes, você põe esse ticket, essa reativação ali um pouquinho mais alta, mas você usa essa estratégia, às vezes, de dar um desconto para o aluno ali se sentir, né, que ele está ganhando esse presente e tudo mais, o que você pode, que nem ele falou, ao longo ali da reativação e aumentando também essas taxas, né, fazendo alguma coisa assim, uma estratégia escalável ali depois, tá bom? sim, sim, é isso Legal. aí. Mas assim, eu sei que a gente tá no finalzinho aí, eu acho que já Uhum. tá na hora aí, né? Estamos Mas quase. eu queria, então, tanto você vê, agora começou a aparecer muitas questões relacionadas à estratégia, Uhum. né? Em relação a ex-aluno, enfim. O que Uhum. eu gostaria de reforçar não é legal você ficar fazendo estratégia para o mês. Né? Tem que pensar pelo Uhum. menos a 6, porque senão você fica fazendo coisas no susto. Né? Então, assim, que hora que eu vou tentar reativar meus ex-alunos? Né? O que eu vou fazer em tal mês para os alunos novos? Né? Uhum. Então, pensar nisso de uma forma, pelo menos a médio prazo. Né? Para quê? Para ter Uhum. tranquilidade. Porque senão você vai determinar uma campanha, muitas vezes para o mês de setembro, quando você passou a primeira semana já é dia 10. E aí já não vai dar o Uhum. efeito que você esperava, né? Mas é isso aí, Erika. Acho que a gente falou pra Isso aí. caramba aqui. Deu aí, já estamos quase uma hora. Acho que para fechar, tem uma dúvida ali que acabamos pulando ali um pouquinho mais para baixo, que ele perguntou em relação a alunos que estão, por exemplo, já fidelizados há 2 anos e eles estão com preço abaixo da tabela. Se ele sobe esse valor, se ele mantém nesse preço. Eu acho que eu posso aqui meio que adiantar, né? Me corrija se eu estiver errado, mas basicamente o que você pode fazer que nem o Herbert comentou um pouco mais cedo ali, por exemplo, ele está 20% abaixo da tabela. Você
você não joga já esses 20% de uma vez. Você fala, olha, o teu preço é tanto, o valor é tanto. Como você é um aluno fidelizado, como você é um aluno que já está com a gente faz tempo, o seu valor vai ficar 10% abaixo. Então você já ganhou 10% e ainda ele está ganhando aqueles 10% de desconto. E faz isso aos poucos ali até chegar no valor total. Então não é algo imediato, porque se você for imediato, o aluno toma aquele susto e vai querer sair, né? É isso aí. Essa estratégia da migração é bastante interessante, sim. Uhum. Mas assim, de tudo isso também, lembrando lá dos cursos com marketing, né? Para você não ficar dependendo de ter que ficar fazendo malabarismo o tempo todo com preço, seja de aluno que está treinando ou ex-aluno e tudo mais, tem que ter prospecção. Se não tiver prospecção através de mídia, através de offline, seja lá o que for, você não vai ter com quem trabalhar matrículas novas, né? Então tem que ter essa prospecção constante. E até você não consegue reforçar o argumento ali, né, para conseguir fazer essa diferença dos valores, né? Então, é isso aí. Beleza, então. Fechou. Pontual. Acho que a última coisa aqui seria uma duvidazinha da Priscila. Eu não gosto de ficar deixando passar dúvida, então desculpa aí, Herbert. Mas Não, só para a não. gente, acho que vamos fechar então com essa dúvida da Priscila, gente. A gente já está uma horinha aqui, então já falamos sobre bastante coisa. Lembrando que toda a nossa conversa de hoje vai ser enviada aí para vocês no e-mail de vocês, a gente disponibiliza. Então fiquem tranquilos se vocês perderam aí qualquer assunto. Então, para fechar, vamos fechar com a dúvida da Priscila, que ela falou que às vezes, usando a recorrência, ou, às vezes o cartão do aluno não é autorizado, às vezes por falta de limite, ou faltou alguma coisa do aluno conversar com o banco, né? Que tem vários fatores aí. Depois de alguns dias, o aluno vem pagar no balcão. E daí ela quer saber se é possível cobrar uma multa entre esses dias aí que não foi cobrado no cartão dele por motivo de não ter limite e tudo mais. Acho que, Herbert, tem algo a dizer? Não Na quero verdade, pôr aqui. na Uhum, verdade, assim, de novo, né? É muito particular uhum, de cada lugar. uhum, Tem academias que sim colocam essa multa uhum, e trabalham muito bem com isso. Tem outras academias que preferem não, para poder não ter sei lá, não influenciar na relação ali com o aluno e tal. Eu não vejo problema nem em um caso nem em outro. Né? Só assim, a partir uhum. do momento que você tomar uma decisão, siga ela até o fim. Se você vai Perfeito. cobrar multa, então você vai ter que cobrar de todo mundo, Uhum, para não ter zum, zum, zum. Né? Se você não vai cobrar, é uma política da casa, mas determina pelo menos um tempo para você não cobrar. Até 3 dias depois eu não cobro. Né? Também não uhum, deixa tão flexível assim, porque senão todo mês vai acontecer e você fica instável, né? Você não sabe se vai pagar, se não vai pagar e uhum. assim vai. Isso aí, perfeito. Então, gente, eu acho que a gente conseguiu bater um papo aí bem legal, tá? Juliana, o consultor aí manda o contato para você, né? Dele para vocês conversarem. O Ebert aí tem muita experiência, muito conhecimento, então quem quiser o contato dele aí, conversa com a gente para a gente passar. Tá? E, gente, lembrando, né, hoje a gente queria fazer um papo realmente sobre financeiro, tanto que eu não mostrei o sistema em nenhum momento aqui, que a gente sabe que é uma necessidade de vocês, mas só para fechar, tudo que a gente conversou hoje, toda essa estrutura, essa importância do financeiro, só para lembrar que com o sistema ali da Tecnofit que vocês vão ter, ou se vocês ainda estão pensando em ter, a gente tem todo esse suporte para dar todo esse planejamento, fazer toda essa automação. Então, vamos conversar sobre financeiro. Qualquer dúvida, a gente está sempre aqui para conversar. Tá? Então, conversa com a gente, manda uma mensagem, vamos falar aí sobre financeiro, beleza, gente? Então, brigadão pela participação de vocês, Herbert, muito obrigado pela sua presença aí, sempre um conhecimento aí, né, muito bom. Então, muito obrigado. E é isso, gente. Pô, Valeu. legal, valeu. Obrigado aí, pessoal, pela audiência aí, foi muito bom mesmo.
E Eric, obrigado mais uma vez. Aí acho que essas dobradinhas nossas aí estão rolando bem, hein? Legal, a gente Então, vai, a gente gosta de conversar, né? é isso aí. Cara, valeu. Isso aí. Obrigadão mesmo, gente. Até Valeu, mais. obrigado, viu, gente? Tchau, tchau.